Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar os primeiros passos para entender os bancos de dados relacionais. Talvez você já tenha ouvido falar deles, mas vamos começar do básico para garantir que todo mundo esteja na mesma página. Preparados? Então vamos em frente. Para começar, vocês já pensaram em como uma empresa pode garantir que os seus dados estejam sempre organizados e acessíveis, evitando confusão ou perda de informações? Muitas empresas começam organizando seus registros em planilhas ou até mesmo em agendas físicas. No início, isso parece funcionar bem, mas à medida que o volume de dados vai crescendo, começa a ficar difícil encontrar as informações certas. Começam a surgir dados duplicados, inconsistências e até mesmo problemas de acesso simultâneo. Agora, pensem comigo. Será que existe uma solução mais eficiente para armazenar e acessar todas essas informações de maneira estruturada e segura? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como os bancos de dados relacionais resolvem esses problemas e garantem a organização dos dados. No exemplo que acabamos de discutir, vimos que as planilhas e as anotações manuais podem até funcionar bem no começo, mas rapidamente elas vão se tornando um problema quando os dados vão aumentando. Isso acontece porque essas abordagens não têm estrutura o suficiente para garantir a integridade e a organização dos dados de forma consistente. Já os bancos de dados relacionais são projetados justamente para lidar com esse tipo de situação, e é por isso que eles são ferramentas tão importantes. Eles organizam os dados em tabelas estruturadas e permitem que as informações estejam sempre disponíveis sem risco de duplicidade ou perda de consistência. Então, isso é essencial para manter um sistema eficiente e confiável, especialmente em grandes empresas. Bom, vamos aplicar o que discutimos até aqui em um exemplo prático. Então, pense em um supermercado. Que tipos de dados ele precisa armazenar? Certamente, informações sobre produtos, clientes, fornecedores, vendas. Agora, como garantir que todos esses dados estejam organizados e acessíveis? Uma possibilidade, como a gente discutiu anteriormente, seria usar várias planilhas eletrônicas interconectadas. Mas será que isso realmente funcionaria bem na prática? Talvez não. Então, o ideal seria usar um banco de dados relacional, onde cada tipo de informação está em uma tabela específica e as relações entre uma tabela específica com as demais vão garantir a consistência dos dados. Dessa forma, a gente conseguiria acessar rapidamente as informações de vendas, verificar o estoque e até mesmo cruzar os dados para gerar algum tipo de relatório, caso seja do nosso interesse. Bom, mas mesmo em um banco de dados relacional, a gente precisa estruturar os dados de forma correta. Senão, o acesso aos dados se torna lento e impreciso. Então imagine, por exemplo, esse mesmo supermercado, se o atendente não conseguir verificar rapidamente o estoque de um produto ou então consultar o histórico de compras de um cliente. Isso pode acabar causando insatisfação do cliente e até mesmo prejuízos financeiros. Então, para evitar esse tipo de problemas, um banco de dados relacional ele precisa garantir a organização, integridade e acessibilidade. Agora que a gente já entendeu a importância dos bancos de dados relacionais e refletimos sobre sua aplicação prática, vamos estabelecer nossas metas para essa aula. Primeiro, vamos compreender os conceitos básicos e identificar as principais vantagens dos bancos de dados relacionais. Além disso, vamos aprender a diferenciar os bancos de dados relacionais dos não relacionais, entendendo quando cada um é mais adequado. Bom, a gente já falou sobre banco de dados relacional, mas o que exatamente significa esse termo? Basicamente, é um sistema que organiza os dados em tabelas estruturadas e interconectadas, garantindo que as informações estejam sempre disponíveis, consistentes e integradas. Então, a ideia por trás é que os dados fiquem sempre organizados de forma lógica, evitando qualquer tipo de redundância e permitindo consultas rápidas e eficientes. Isso faz com que empresas consigam lidar com grandes volumes de dados sem perder a informação, né, e a integridade das informações. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a história dos bancos de dados relacionais.
Então, tudo começou lá na década de 1970, quando Edgar Code, um pesquisador da IBM, propôs o modelo relacional para organizar os dados em tabelas interconectadas. Essa ideia foi uma revolução na forma de armazenar e acessar grandes volumes de informações. Poucos anos depois, em 1974, a própria IBM desenvolveu a linguagem SQL para manipular esses dados, consolidando o modelo relacional no mercado. E então, nos anos 1980, os bancos relacionais começaram a se popularizacionar comercialmente, com sistemas mais robustos como o Oracle e o DB2 ganhando espaço. Desde então, o modelo relacional se tornou a base para grande parte das aplicações que a gente conhece hoje em dia. Bom, vamos entender melhor, né, como os dados são organizados em um banco relacional. A estrutura básica que a gente tem é a tabela, que organiza os dados em linhas e colunas. Cada linha representa um registro completo, enquanto cada coluna guarda um tipo específico de dado, como, por exemplo, o nome do cliente, o endereço ou então o telefone. Isso garante que os dados fiquem padronizados e fáceis de acessar. Para que os bancos de dados relacionais funcionem de forma eficiente, eles utilizam alguns componentes-chave. O principal deles é a chave primária, que identifica unicamente cada registro em uma tabela. Isso significa que não pode haver duplicidade na chave primária, garantindo que cada linha do nosso banco de dados seja única. Já a chave estrangeira serve para criar um vínculo entre diferentes tabelas, garantindo que os dados estejam sempre interconectados de maneira lógica e segura. Isso permite que um registro em uma tabela faça referência a outro registro em uma outra tabela diferente, mantendo a integridade dos dados. Vamos visualizar um exemplo prático de chave primária. Então, imagine uma tabela chamada clientes, que a gente está vendo aqui no slide à esquerda, onde cada cliente possui um número exclusivo chamado ID do cliente. Esse ID funciona como a chave primária, garantindo que cada cliente seja identificado de forma única. Então, mesmo que existam dois clientes com o mesmo nome, os IDs serão diferentes, garantindo que o sistema nunca confunda as informações. Isso é fundamental para manter a precisão e a organização dos dados. Agora, na direita, vamos ver um exemplo de chave estrangeira. Então, imagine que temos uma tabela de pedidos, que armazena as informações de todas as compras que já foram realizadas. Para sabermos quem fez cada pedido, a gente usa o ID do cliente como uma chave estrangeira. Então, a ideia da chave estrangeira é conectar a tabela de pedidos com a tabela de clientes. Dessa forma, a gente consegue cruzar as informações e identificar rapidamente quem comprou o quê. Isso garante que os dados estejam sempre interligados e organizados de uma maneira bem eficiente. Agora, é importante que vocês saibam que, além dos bancos de dados relacionais que a gente viu até então, existem também os bancos de dados não relacionais. Vamos comparar rapidamente os dois. Então, enquanto os relacionais eles organizam os dados em tabelas interconectadas, garantindo integridade e consistência, como a gente falou bastante, os bancos de dados não relacionais eles têm uma abordagem um pouco mais flexível. Então, ele armazena os dados em documentos, grafos ou estruturas de chave-valor. Então, isso acaba tornando os bancos de dados não relacionais mais adequados para cenários em que a estrutura dos dados pode variar muito ou, então, mudar com frequência. Escolher o tipo certo de banco de dados, ou seja, se eu quero utilizar o banco de dados relacional ou não relacional, vai depender muito das necessidades específicas do sistema e também do volume de dados que a gente precisa gerenciar. Vamos fazer uma comparação rápida entre os modelos SQL relacionais e o NoSQL, que são os não relacionais, para entender quando escolher cada um. Bom, o modelo SQL, que utiliza os bancos de dados relacionais, ele é excelente para sistemas que precisam de uma estrutura organizada e precisam garantir a integridade dos dados, como, por exemplo, um sistema financeiro ou um sistema de gestão empresarial, ou até mesmo um banco de dados que precise lidar com transações.
Então, a estrutura que ele fornece, organizando os dados em tabelas, e também o suporte a transações ACID, tornam o SQL confiável e seguro. Por outro lado, o modelo não relacional, o NoSQL, ele traz mais flexibilidade e escalabilidade horizontal, o que é ótimo para que a gente consiga lidar com grandes volumes de informações, grandes volumes de dados não estruturados, como, por exemplo, aplicações de redes sociais, logs e qualquer tipo de aplicação que vai crescer rapidamente. Então, a gente consegue lidar com dados dinâmicos e não estruturados, oferecendo um desempenho superior em cenários que exigem, né, escalabilidade massiva. Então, qual que eu devo escolher? Se a prioridade for manter os dados organizados, consistentes, transacionais, opte pelo SQL. Agora, se o foco for flexibilidade e desempenho em grande escala, o NoSQL pode ser a melhor alternativa. Cada um desses tipos de banco de dados tem um lugar, tá? Dependendo do contexto da aplicação. Agora, vocês já ouviram falar de SGBD? Então, um SGBD, ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Assim como uma IDE facilita, né, o desenvolvimento de códigos, o SGBD facilita a criação, a gestão e a manutenção dos bancos de dados. Então, ele fornece as ferramentas para que a gente consiga manipular os dados, criar consultas, realizar backups e garantir a integridade das informações. É como um ambiente completo para gerenciar toda a estrutura do banco de dados de maneira centralizada e eficiente. Bom, por fim, vamos conhecer alguns dos principais bancos de dados relacionais que são usados no mercado atualmente. Então, vamos começar pelo MySQL. Então, o MySQL, ele é um banco de dados open source, ou seja, ele é aberto, né? O código dele é aberto, ele é muito popular e também é muito eficiente, especialmente para aplicações web. Ele é bastante utilizado em projetos que precisam de uma solução robusta e gratuita. Outro exemplo de SGBD é o PostgreSQL. Postgre ele é conhecido pela sua robustez e também pelo suporte que ele oferece a funcionalidades mais avançadas. E ele costuma ser uma escolha comum para sistemas que precisam lidar com operações complexas e com dados estruturados, né, de maneira segura. E também a gente tem o Oracle Database, que é um dos preferidos das grandes corporações, principalmente por ele ser extremamente confiável e capaz de suportar enormes volumes de dados. Então, empresas que lidam com transações financeiras ou dados sensíveis costumam optar por ele. E a gente também tem o SQL Server, tá? Que também ele é amplamente integrado com as tecnologias da Microsoft, principalmente, e por esse motivo ele se torna aí uma escolha popular e muito comum em ambientes corporativos que utilizam o ecossistema do Windows. Então, esses bancos de dados, esses SGBDs, eles são fundamentais para garantir a organização e a integridade dos dados em sistema de gestão moderno. Cada um deles tem as suas particularidades, mas todos compartilham, né, do mesmo objetivo, que é manter os dados seguros, organizados e acessíveis. Bom, relembrando, nessa aula a gente discutiu como os bancos de dados relacionais surgiram e como eles se consolidaram ao longo dos anos. Também entendemos como eles garantem a organização e a integridade dos dados e exploramos os principais componentes que tornam essa estrutura robusta e eficiente. E também refletimos aí sobre a importância de estruturar os dados, né, de forma correta, que é algo muito importante aí ao trabalhar com banco de dados. Bom, mas talvez vocês estejam se perguntando, né? Onde tudo isso que a gente viu se aplica na prática? Na verdade, praticamente em qualquer sistema moderno que lide com grande volume de dados, esses conceitos se aplicariam. Por exemplo, plataformas de e-commerce como Amazon, Mercado Livre, eles lá, no final das contas, eles acabam utilizando bancos de dados relacionais para registrar pedidos, clientes, produtos e assim por diante. Então,
esses conceitos se aplicam em praticamente todo o sistema que a gente tem hoje em dia. Sistemas financeiros, como bancos, corretoras, dependem dessa tecnologia, né, de bancos de dados relacionais para garantir que as transações ocorram de maneira segura e rápida. E até mesmo esses aplicativos que a gente usa aí no dia a dia, como redes sociais, né, plataforma de streaming, todos eles contam aí com bancos de dados relacionais para manter os dados organizados e acessíveis. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Hoje, a gente viu como os bancos de dados relacionais, eles são fundamentais para garantir a organização e a integridade das informações em sistemas modernos. E aí, dominar esses conceitos que a gente viu é um grande diferencial no mercado de trabalho, já que praticamente todas as grandes empresas utilizam algum tipo de SGBD para gerenciar seus dados de maneira eficiente e segura. Então, fica o convite aí para vocês, para continuar desenvolvendo essas habilidades ao longo do curso, explorando cada vez mais como aplicar o que aprendeu em situações práticas. Acreditem, esse conhecimento vai abrir muitas portas para atuar em projetos de grande impacto. Então, obrigado por assistir aqui e até a próxima. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos explorar conceitos fundamentais para garantir a integridade e a consistência dos dados em sistemas complexos. Nós vamos falar sobre transações em bancos de dados e como controlar a concorrência para evitar problemas em ambientes multiusuário. Entender esses conceitos é essencial para garantir que os dados permaneçam seguros, mesmo em situações de alta demanda, como períodos promocionais, por exemplo, ou grandes eventos online. Então, acompanhem essa aula e vamos junto explorar como garantir a integridade e o desempenho dos sistemas com técnicas de controle de transações e concorrência. Bom, vocês já pensaram em como garantir que várias transações ocorram ao mesmo tempo sem comprometer a integridade dos dados? Imaginem, por exemplo, um e-commerce durante a Black Friday, com milhares de pedidos sendo feitos e processados, né, simultaneamente. Se as transações não forem bem controladas, pode acontecer de um cliente ser cobrado duas vezes ou até pior, um pedido simplesmente desaparecer do sistema. Isso acabaria comprometendo a confiança dos clientes e causaria prejuízos enormes para a empresa. Então, como que a gente pode fazer para garantir que todas as operações sejam realizadas de maneira correta e segura? É aí que entram os conceitos de transações e controle de concorrência. Agora que já vimos a problemática, vamos pensar na importância desse tema. Então, transações e controle de concorrência são fundamentais para manter a integridade e a consistência dos dados em sistemas que lidam com acesso simultâneo. Então, pensem em um banco, por exemplo. Quando um cliente ele realiza uma transferência, o valor precisa sair da conta de origem e entrar na conta de destino, certo? Se algo der errado no meio desse processo, como uma queda de energia, a transação precisa ser desfeita para garantir que o valor não desapareça. Por isso, garantir que as operações sejam atômicas, consistentes e duráveis é essencial aí para a confiabilidade dos sistemas. Vamos aplicar então o que a gente discutiu até aqui em um exemplo prático. Imagine aí que vocês estão desenvolvendo um sistema de pagamento online para uma loja virtual. Como garantir que uma transação seja concluída com sucesso, mesmo que o sistema trave no meio do processo? Talvez a solução esteja em garantir que a operação seja atômica, ou seja, que ela é realizada por completo ou não acontece nada. E se o sistema permitir que duas pessoas acessem o mesmo produto ao mesmo tempo? Como garantir que apenas uma delas finalize a compra? Aí entra o controle de concorrência, que vai organizar o acesso simultâneo aos dados e vai evitar problemas como duplicidade de cobranças ou até mesmo dados inconsistentes. Se a gente não garantir essas características,
as consequências podem ser graves. Então, a gente pode ter clientes insatisfeitos, prejuízos financeiros e até algum tipo de problema legal. Então, como que vocês estruturariam o sistema para garantir a integridade dos dados em cenários de alta demanda? Fica a reflexão aí. Então, durante essa aula, a gente vai garantir que vocês compreendam o conceito de transações e também a importância de manter a integridade dos dados, mesmo em cenários mais complexos. A gente vai explorar as propriedades ACID, tá, que garantem a confiabilidade e a segurança nas operações, e também a identificar os problemas comuns de concorrência que podem surgir quando várias transações ocorrem ao mesmo tempo. No final, vocês estarão prontos para aplicar esses conceitos em situações práticas e entender como garantir a consistência dos dados em sistemas críticos. Vamos começar então entendendo o conceito de transação em um banco de dados. Uma transação é um conjunto de operações que formam uma única unidade lógica de trabalho. Mas o que isso significa? Que todas as operações precisam ser realizadas com sucesso para que a transação seja concluída. Caso algo dê errado no meio do caminho, nenhuma das operações é aplicada. Isso vai garantir a integridade dos dados. Pensem novamente, em uma transferência bancária. Para que a transação seja concluída, o valor precisa sair de uma conta e entrar em outra, como a gente já falou anteriormente. Se qualquer uma dessas operações falhar, a transferência não pode acontecer, garantindo que o dinheiro não desapareça nesse processo. E isso é o que torna o conceito de transação tão importante para sistemas críticos como, por exemplo, os financeiros. Para garantir que uma transação ocorra de forma segura e confiável, a gente usa o conceito de ACID. Esse termo é um acrônimo que representa 4 propriedades fundamentais. São elas: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Cada uma dessas características garante que as operações ocorram de maneira íntegra e confiável, mesmo em cenários críticos. Então, agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa cada uma dessas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai explorar é a atomicidade. Ela garante que todas as transações, todas as operações dentro de uma transação sejam executadas por completo ou nenhuma delas seja realizada. Em outras palavras, ou tudo acontece ou nada acontece. Por exemplo, em um sistema de compra online, se o pagamento for realizado, o pedido precisa ser registrado. Mas se ocorrer um erro durante o registro do pedido, o pagamento também deve ser revertido. E isso vai acabar evitando situações em que o cliente é cobrado, mas o pedido não é confirmado. Então, a atomicidade ela é essencial para garantir que os dados permaneçam sempre consistentes, mesmo em casos onde há falhas. A segunda propriedade do modelo ACID é a consistência. Consistência garante que o banco de dados sempre permaneça em um estado consistente, mesmo após a realização de uma transação. Isso significa que, ao finalizar uma transação, o banco nunca deve ficar com os dados corrompidos ou inconsistentes. Por exemplo, ao realizar um depósito em uma conta bancária, o saldo final ele deve refletir o valor anterior, mais o valor depositado. Se houver qualquer falha no meio do processo, o saldo não pode ficar incoerente. Tá? Essa garantia de consistência é fundamental para manter a integridade dos dados. E a terceira propriedade do modelo ACID é o isolamento. Então, o isolamento garante que as transações concorrentes não interfiram uma nas outras, preservando sempre a integridade dos dados. Isso é particularmente importante em ambientes onde várias operações ocorrem ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem 2 caixas eletrônicos que estão realizando saques simultâneos na mesma conta. O sistema precisa garantir que essas 2 transações não se misturem, evitando que o saldo fique incorreto após o final das transações. Então, o isolamento ele vai garantir que cada transação ocorra de forma independente, sem afetar os resultados uma das outras. E a última propriedade do modelo ACID é a durabilidade. Então, a durabilidade garante que, uma vez concluída com sucesso, a transação permaneça gravada no banco de dados.
mesmo se houver falhas do sistema, como uma queda de energia ou um desligamento inesperado. Por exemplo, se um cliente realizar um pagamento e a transação é concluída, o registro dessa operação precisa ser mantido, mesmo que o sistema falhe logo em seguida. Isso acaba garantindo que o dado não seja perdido e que a transação não precise ser repetida. A durabilidade ela é essencial para garantir a confiabilidade dos sistemas e a segurança das operações realizadas. Quando várias operações, várias transações ocorrem ao mesmo tempo em um banco de dados, podem surgir diversos problemas de concorrência que comprometem a integridade dos dados e a precisão das consultas. Isso acontece principalmente em sistemas que precisam lidar com um grande volume de operações simultâneas, como, por exemplo, e-commerce ou sistemas bancários. E aí, os problemas de concorrência, eles podem causar, por exemplo, leituras inconsistentes, dados conflitantes e até mesmo relatórios incorretos em relatórios e operações financeiras. Então, nos próximos slides, a gente vai entender um pouquinho melhor quais são os principais problemas e como eles podem impactar o desempenho e a confiabilidade dos sistemas. Existem basicamente três problemas principais que podem ocorrer quando várias transações acontecem simultaneamente. O primeiro é a leitura suja, que acontece quando uma transação lê os dados que foram modificados por outra transação que ainda não foi confirmada. Isso gera um risco de inconsistência, porque os dados podem ser revertidos ou então alterados, posteriormente. O segundo problema é a leitura não repetível. Isso ocorre quando uma transação realiza múltiplas leituras da mesma informação e obtém resultados diferentes porque outra transação alterou os dados entre essas duas leituras. Isso pode acabar impactando a precisão de relatórios ou então de análises financeiras. Já o terceiro problema é o fantasma, que acontece quando uma transação obtém um conjunto de registros e, enquanto isso, outra transação insere ou exclui registros que afetam esse conjunto. Isso significa que os resultados podem variar durante a execução da transação, gerando algum tipo de inconsistência nos dados obtidos. Bom, esses problemas aí que a gente acabou de discutir, eles mostram o quão importante é o controle de concorrência para garantir que os dados permaneçam corretos e consistentes, mesmo em cenários com muitas transações simultâneas. Para resolver os problemas de concorrência que a gente acabou de discutir, existem algumas técnicas específicas que garantem que as transações ocorram de maneira segura e consistente, mesmo em cenários aí com várias transações simultâneas. A primeira técnica é o uso de bloqueios, conhecido como locks. Basicamente, essa técnica ela restringe o acesso simultâneo aos dados, garantindo que apenas uma transação por vez possa modificar um registro. Isso evita que duas operações concorrentes alterem o mesmo dado ao mesmo tempo. E isso acaba garantindo, a consistência. A segunda técnica é o controle otimista, que adota uma abordagem um pouco diferente. Aqui, as transações ocorrem de forma simultânea, mas ao final do processo é feita uma verificação para identificar possíveis conflitos. Se houver algum problema, a transação é revertida. Então, essa é uma abordagem bem útil quando a probabilidade de conflito é baixa. E por fim, nós temos o Timestamp Ordering, que utiliza carimbos de tempo para ordenar as transações de maneira cronológica. Então, isso garante que as transações sejam executadas na ordem correta e evitam inconsistência nos dados. E para garantir que as transações ocorram de forma segura e sem interferência mútua, os bancos de dados utilizam os chamados níveis de isolamento. Então, os níveis de isolamento, eles definem o grau de independência entre as transações que ocorrem ao mesmo tempo, garantindo que os dados permaneçam íntegros, mesmo em situações aí que a gente tem, uma alta concorrência. Então, cada nível de isolamento, ele oferece um equilíbrio diferente entre segurança e desempenho. Alguns, por exemplo, priorizam garantir a integridade total, enquanto outros aceitam aí pequenos riscos para obter uma maior performance. Então a gente vai entender um pouquinho melhor cada um desses níveis e como eles afetam o comportamento das transações nos próximos slides.
Bom, vamos entender então cada um, né, de forma bem resumida. Então a gente tem o primeiro nível, que é o Read Uncommitted. Tá? Então, basicamente, esse nível ele permite que uma transação leia os dados que ainda não foram confirmados por outra transação. Isso garante alto desempenho, mas por outro lado, ele traz o risco de leituras sujas. Tá? O que são leituras sujas? São informações que podem ser revertidas posteriormente. Segundo nível é o Read Committed. Então, esse segundo nível, ele garante que apenas os dados confirmados sejam lidos. Então, ele já evita aquele problema que a gente falou no slide anterior, que é o problema de leitura suja. No entanto, ainda existe a possibilidade de leituras não repetíveis, que é um novo problema onde os valores podem mudar durante a transação. O terceiro nível é o de Repeatable Read, que resolve esse problema aí que a gente falou no slide anterior, ao garantir, né, que os valores lidos permaneçam sempre os mesmos durante toda a execução daquela transação. Então, basicamente, esse nível aqui, ele evita as leituras sujas e também evita o problema de leituras não repetíveis. No entanto, ele ainda pode enfrentar o problema dos fantasmas, que são registros inseridos ou excluídos por outras transações, enquanto a primeira ainda está em andamento. Por fim, a gente tem o último nível, que é o Serializable, que ele é o nível mais seguro, tá? Então, entre os quatro, ele é o mais seguro. Então, ele garante que as transações ocorram de forma completamente isolada, como se fossem realizadas uma de cada vez. Então, isso acaba, consequentemente, eliminando todos os problemas de concorrência. Mas, por outro lado, ele tem o custo, né, de um desempenho significativamente menor devido ao alto número de bloqueios que ele faz. Mas, em resumo, cada um desses níveis tem os seus propósitos e é importante saber quando utilizar cada um. Então, equilibrando, né, entre desempenho e segurança conforme a necessidade da aplicação. Bom, vamos fazer então uma breve recapitulação do que a gente aprendeu hoje. A gente discutiu a importância das transações em bancos de dados e como elas garantem que as operações sejam realizadas de forma segura e consistente. Vimos também que o controle de concorrência ele é fundamental para evitar problemas como leituras sujas, leituras não repetíveis e fantasmas. E aí agora vocês devem estar se perguntando, né? Por que tudo isso é tão importante? Então, no mercado de trabalho, profissionais que dominam esses conceitos, eles são muito valorizados. Um exemplo clássico de onde esses conceitos se aplicam são os sistemas bancários, que a gente falou bastante sobre eles, que precisam garantir que as transações financeiras ocorram de forma segura e consistente, mesmo com milhares de operações ali sendo feitas simultaneamente. Outro exemplo são as plataformas de e-commerce, que a gente falou também ao decorrer deste vídeo. Tá? Então, as plataformas de e-commerce utilizam essa questão de controle de concorrência para evitar vendas duplicadas e, consequentemente, garantir que os dados, né, de pedidos sejam registrados corretamente. Então, mesmo, né, aí em situações onde tem picos de acesso ou uma promoção, né, onde tem o número de acessos aumenta bastante aí, naquele pico específico. Então, dominar essas técnicas faz toda a diferença para garantir que os sistemas funcionem de maneira eficiente e segura, independente aí da carga de trabalho ou do volume de transações. Bom, pessoal, espero que essa aula ela tenha sido esclarecedora e que os conceitos aprendidos aí façam a diferença na sua jornada profissional. Então, até a próxima! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem trabalha com banco de dados, a modelagem de dados. A modelagem de dados, ela é a base para construir bancos de dados bem estruturados e eficientes, garantindo que as informações estejam organizadas e sejam facilmente acessadas. Então, neste vídeo, a gente vai entender como organizar os dados de maneira prática e como construir representações claras
para facilitar o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas. Uma das grandes questões que surge ao desenvolver um sistema de banco de dados é garantir que as informações estejam sempre organizadas de maneira eficiente e acessível. Então, isso acaba evitando problemas como dados duplicados, inconsistência ou difíceis de encontrar. Então, pensem em uma empresa que utiliza planilhas para gerenciar os pedidos e os clientes. Em determinado momento, os dados se tornam confusos e difíceis de manter atualizado. A falta de estrutura e de relacionamentos claros faz com que erros apareçam com frequência, prejudicando o atendimento e a tomada de decisões. Para evitar situações como essa, a gente precisa estruturar os dados de maneira eficiente e organizada, garantindo que as informações estejam sempre corretas e acessíveis. A modelagem de dados é a resposta para isso. Então, nessa aula, a gente vai entender como ela funciona e quais técnicas a gente pode utilizar. A modelagem de dados, ela é fundamental porque garante que as informações sejam organizadas de maneira clara e estruturada, facilitando aí tanto o armazenamento quanto o acesso. Sem um modelo bem planejado, é muito fácil os dados se tornarem confusos, redundantes ou até mesmo inconsistentes, prejudicando diretamente a qualidade dos sistemas e a confiabilidade dos resultados. A modelagem também facilita a comunicação entre os desenvolvedores e as equipes de negócios. Então, ela promove um entendimento comum sobre como os dados são armazenados e utilizados. Isso garante que as necessidades dos usuários sejam sempre atendidas e que os sistemas permaneçam eficientes e escaláveis à medida que eles vão crescendo. Vamos pensar então em um exemplo prático. Imaginem que vocês foram contratados aí para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma clínica médica. Quais seriam as informações essenciais que vocês precisariam armazenar? Provavelmente a gente teria entidades como paciente, médico, consulta e até mesmo prontuário. Cada uma dessas entidades tem os seus atributos específicos, como por exemplo o nome, o CPF, a data da consulta e a especialidade médica. Mas como garantir que os dados estejam organizados e interconectados de forma clara e segura? Então, a modelagem de dados, ela permite que a gente visualize essas conexões antes mesmo de implementar o sistema. Dessa forma, a gente consegue garantir que os dados permaneçam consistentes e acessíveis, mesmo com o aumento do volume de informações. Nosso objetivo hoje é compreender os fundamentos da modelagem de dados e como ela se divide em três fases principais: a modelagem conceitual, a lógica e a física. Vamos aprender a identificar e definir as entidades e os seus atributos de forma clara, garantindo que o sistema esteja sempre bem estruturado. Além disso, a gente vai conhecer os diagramas de entidade e relacionamento, conhecido como DER, e entender como eles representam visualmente as conexões entre os dados. Bom, mas o que é, a modelagem de dados? A modelagem de dados é um processo fundamental para garantir que as informações elas estejam sempre organizadas de forma eficiente e estruturadas, como a gente já vem falando. Isso significa criar representações claras dos dados e as suas relações, garantindo que o sistema vai funcionar sempre de uma maneira robusta e confiável. Para que a modelagem ela seja completa e eficaz, a gente costuma dividir ela em três etapas principais: a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. Sabemos que a modelagem de dados é dividida em três etapas, mas por que precisamos de tantas fases diferentes para organizar os dados? A resposta é que cada uma dessas etapas aborda os dados de um ponto de vista distinto, variando o nível de abstração e o nível de detalhamento. Então, a ideia é começar com uma visão mais geral e, aos poucos, detalhar e concretizar a estrutura, garantindo que o sistema final seja robusto e bem planejado. Então, nos próximos slides, a gente vai explorar cada uma dessas etapas com mais detalhes para entender um pouquinho melhor como elas se complementam para formar uma estrutura de dados clara e eficiente.
A primeira etapa da modelagem de dados é a modelagem conceitual. Nessa fase, a gente busca representar os dados de maneira bem abstrata, tá? Sem se preocupar com aspectos técnicos ou aspectos físicos. O objetivo principal aqui é identificar as entidades que serão armazenadas e os relacionamentos entre elas. A ideia é criar um panorama geral de como as informações vão estar organizadas no nosso banco de dados. Isso vai garantir uma visão clara e fácil de compreender, mesmo para pessoas que não têm conhecimento técnico aprofundado. Para fazer isso, geralmente a gente usa o diagrama de entidade de relacionamento, o DER, que permite visualizar as conexões de forma intuitiva e organizada. Então, essa etapa é uma etapa essencial para garantir que a estrutura de dados faça sentido antes de avançar para detalhes mais técnicos. Após definirmos as entidades e os seus relacionamentos na modelagem conceitual, a gente passa para a modelagem lógica. Nessa etapa, a gente traduz aquela estrutura conceitual que a gente tinha anteriormente para uma representação mais detalhada. Então, a gente já vai pensar em como os dados vão ser organizados em tabelas e em campos. Então, aqui, a gente ainda não considera detalhes físicos de armazenamento ou tecnologias específicas, mas a gente já estrutura as informações de uma forma mais lógica e coesa. Então, essa etapa, ela garante que as tabelas estejam bem definidas e os relacionamentos estejam claros, o que vai acabar facilitando a próxima fase, que é a de implementação prática. Por fim, a gente tem a modelagem física, que transforma toda a estrutura lógica em uma representação, em uma implementação prática no ambiente de banco de dados. Então, aqui nessa fase, a gente define os tipos de dados de cada um dos campos que a gente tem, os índices que serão usados para otimizar as consultas e até mesmo a estrutura física do banco, levando sempre em conta as particularidades do SGBD que a gente escolheu. Essa etapa, ela garante que o sistema não só esteja bem estruturado conceitualmente, mas também tenha um desempenho eficiente e seguro na prática. Então, a modelagem física ela é crucial para garantir a performance e a robustez do sistema no ambiente de produção. Para realizar uma modelagem de dados eficiente, a gente precisa identificar corretamente as entidades e os seus atributos. Bom, mas o que são as entidades, primeiramente? As entidades, elas representam os objetos ou os conceitos que a gente quer armazenar, enquanto os atributos são as características que descrevem cada uma delas. Além disso, a gente precisa entender os relacionamentos entre as entidades e as suas cardinalidades, que indicam quantas ocorrências de uma entidade podem se associar com outra. Isso nos ajuda a garantir que a estrutura de dados esteja coerente e que as conexões reflitam a realidade do sistema. Vamos começar entendendo o conceito de entidade. Tá? Então, como eu falei no slide anterior, basicamente, uma entidade ela representa um objeto ou um conceito que a gente quer armazenar no banco de dados. Por exemplo, em um sistema de vendas, as entidades podem ser cliente, produto e pedido. Cada uma dessas entidades vai possuir características próprias, que são chamadas de atributos. Por exemplo, um cliente ele pode ter atributos como nome, endereço e CPF. Um produto, por outro lado, pode ter os atributos de preço, código e descrição. Identificar corretamente as entidades e os seus atributos é essencial para garantir que o modelo de dados reflita a realidade do negócio e que as informações estejam organizadas de maneira clara e eficiente. Os relacionamentos, eles definem como as entidades vão estar conectadas entre si. Então, existem três tipos principais de relacionamentos. O primeiro deles é o relacionamento um para um, onde cada registro de uma tabela vai estar associado a um único registro de outra tabela. Por exemplo, uma pessoa e o seu passaporte. O segundo relacionamento, tipo de relacionamento que a gente tem, a segunda cardinalidade, é o um para muitos, representado como um para N. Então, esse relacionamento ocorre quando um registro de uma tabela está associado a vários registros de outro.
Um exemplo clássico que a gente tem é um cliente e os seus pedidos. E a gente tem o terceiro tipo de cardinalidade, que é muitos para muitos, conhecido como N para N, onde vários registros de uma tabela estão associados a vários registros de outra tabela. E um exemplo seria uma relação entre alunos e disciplinas em uma universidade. Então, entender esses tipos de relacionamentos é fundamental para garantir que as conexões estejam corretamente estabelecidas e que os dados possam ser acessados de maneira eficiente e precisa. Para garantir que o modelo de dados esteja bem estruturado, a gente precisa identificar corretamente os relacionamentos entre as tabelas e também as suas cardinalidades. Isso vai garantir que as conexões entre as entidades do nosso sistema sejam precisas e reflitam a realidade do sistema. Bom, mas como fazer isso de uma maneira prática e eficiente? Então, a chave aqui está em fazer as perguntas certas. Então, que nos ajudem a entender a quantidades de ocorrências que uma entidade pode ter em relação à outra. Vamos ver um método simples e direto para conseguir identificar corretamente as cardinalidades. A forma mais simples e prática para identificar as cardinalidades entre duas entidades é fazer essas duas perguntas. Uma entidade A pode estar associada a quantas entidade B? E uma entidade B pode estar associada a quantas entidades A? Então, essas perguntas, elas nos ajudam a entender a natureza da conexão entre as entidades e nos permitem identificar com clareza se o relacionamento é um para muitos ou então muitos para muitos. Vamos ver agora como analisar as respostas para definir corretamente o tipo de relacionamento. Depois de fazer as perguntas certas, a gente precisa analisar as respostas, precisa saber analisar essas respostas para que a gente consiga determinar o tipo de relacionamento. Então, se ambas as respostas àquelas perguntas indicarem apenas um, significa que a gente tem um relacionamento um para um. Tá? Isso ocorre, por exemplo, quando cada pessoa tem um único passaporte. Se uma das respostas indicar muitos e a outra apenas um, a gente está diante de um relacionamento um para N, um para muitos. Então, um exemplo clássico de um relacionamento um para muitos é um cliente que pode ter muitos pedidos. E se ambas as respostas indicarem muitos, o relacionamento é N para N, ou seja, muitos para muitos. Como no caso de alunos e disciplinas em uma universidade, onde um aluno ele pode cursar várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários alunos. Agora vamos ver um exemplo mais prático para entender o relacionamento um para muitos, que é um dos relacionamentos mais comuns que a gente tem. Na tabela clientes, cada cliente tem um ID único. Já na tabela pedidos, cada registro também possui um ID de pedido e um ID de cliente que indica quem fez o pedido. Se perguntarmos, um pedido é feito por um ou mais clientes? A resposta é apenas um. Já se perguntarmos, um cliente pode fazer um ou mais pedidos? A resposta será muitos. Isso nos mostra que o relacionamento entre as tabelas clientes e pedidos é de um para muitos. Isso significa que um cliente pode ter vários pedidos, mas cada pedido pertence a um único cliente. Para finalizarmos, vamos relembrar brevemente o que aprendemos hoje. A gente viu como a modelagem de dados é essencial para garantir que as informações estejam organizadas e acessíveis, evitando redundâncias e inconsistências. Também aprendemos sobre as etapas de modelagem conceitual, lógica e física e como identificar entidades e atributos para construir uma estrutura robusta e clara. Mas em que contexto tudo isso pode ser aplicado? Então, a modelagem de dados ela é fundamental sempre que a gente vai desenvolver um sistema que vai lidar com grandes volumes de informações. Por exemplo, ao criar um sistema de gestão para uma clínica médica, é essencial definir as entidades, como os pacientes, os médicos e as consultas, antes mesmo da gente pensar em programar. Então, a gente precisa fazer essa modelagem antes para não ter problemas futuros.
Enfim, a modelagem ela é recomendada antes de qualquer implementação de sistema, porque ela vai garantir que toda a estrutura esteja bem planejada e que as conexões entre os dados sejam devidamente mapeadas. Isso vai evitar problemas futuros e vai garantir, né, uma base sólida para desenvolvimento de software. Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido esclarecedora e que os conceitos aprendidos ajudem a construir sistemas mais robustos e organizados. Então, até a próxima! Bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Hoje, vamos falar sobre um tema essencial para garantir a eficiência e a organização das informações, a normalização. Durante essa aula, a gente vai explorar as principais formas normais e entender como elas ajudam a evitar redundâncias e garantir a integridade dos dados. Então, vamos juntos compreender como melhorar a qualidade dos nossos bancos de dados. Você já passou por uma situação em que precisou lidar com dados repetidos ou inconsistentes em um sistema? Muitas vezes, ao lidar com banco de dados, a gente percebe que as informações acabam se repetindo ou até mesmo se contradizendo. Isso acaba gerando confusão e dificultando a geração de relatórios precisos. Imagine, por exemplo, um sistema de cadastro de clientes, onde o mesmo nome aparece várias vezes, mas com telefones diferentes ou endereços conflitantes. Isso compromete a confiabilidade dos dados e dificulta o trabalho de quem precisa consultar ou atualizar as informações. A normalização ela é um processo fundamental para quem trabalha com banco de dados. Mas por que isso é tão importante? Primeiro, a normalização ela é essencial para garantir que os dados estejam sempre organizados de maneira eficiente e confiável. Sem aplicar técnicas de normalização, os sistemas acabam acumulando informações duplicadas ou conflitantes, o que vai acabar comprometendo tanto a integridade quanto a eficiência na recuperação dos dados. Além disso, a normalização ela facilita a manutenção dos sistemas, evitando que as alterações precisem ser replicadas em vários locais diferentes. Isso acaba reduzindo erros e garantindo que as atualizações estejam sempre realizadas de maneira segura. Bom, mas vamos ver como a normalização pode ser aplicada na prática para evitar esses problemas aí nos próximos slides. Vamos imaginar então um cadastro de produtos em que para cada item o nome do fornecedor é armazenado repetidamente. Isso gera uma série de problemas. Além do desperdício de espaço, qualquer mudança no nome do fornecedor exigiria uma atualização em todos os registros. A solução para isso é normalizar a estrutura, separando o fornecedor em uma tabela própria e utilizando uma chave que o relacione com o produto. Dessa forma, a gente garante que qualquer mudança no nome do fornecedor seja feita em um único lugar. Essa é uma forma prática de evitar redundâncias e garantir que os dados permaneçam consistentes ao longo do tempo. Agora que entendemos o impacto da normalização, vamos refletir um pouco. O que acontece se a gente não aplicar essa técnica? O principal problema é a redundância de dados, que aumenta o armazenamento desnecessariamente e dificulta a manutenção. Além disso, as inconsistências vão se tornar comuns, porque qualquer atualização feita em um registro precisa ser replicada manualmente em vários outros lugares, aumentando, o risco de erro. Outro ponto importante é a dificuldade de manutenção. Então, principalmente em sistemas grandes. Então, quando a gente tem um sistema muito grande, se a gente tiver um sistema difícil de dar manutenção, isso vai se traduzir em alto custo e também em retrabalho constante. Então, a normalização ela não é só uma recomendação, ela é realmente essencial para garantir a integridade e a eficiência dos sistemas. Então, nessa aula, a gente vai focar em 3 metas principais. A primeira é compreender os fundamentos da normalização e as suas vantagens. Então, a gente vai entender por que a normalização ela é fundamental para garantir a integridade e a eficiência dos dados. Segundo, a gente vai identificar
e aplicar as principais formas normais. Então, basicamente, a gente vai conhecer as técnicas práticas para normalizar os bancos de dados e evitar problemas comuns de redundância. E a terceira é analisar e corrigir estruturas de dados desnormalizadas. Então, a gente vai ver alguns exemplos práticos de como corrigir bancos de dados que não seguem as formas normais, garantindo, que eles tenham uma estrutura mais robusta e eficiente. Com isso, a gente vai ter uma base sólida para construir bancos de dados de alta qualidade. A normalização, ela é o processo de organizar os dados dentro de um banco de dados com o objetivo de reduzir redundâncias e garantir que as informações estejam consistentes e bem estruturadas. Quando a gente pensa em grandes volumes de dados, é comum surgirem problemas como informações repetidas ou conflitantes. E a normalização evita justamente esses problemas ao dividir os dados em tabelas menores e interconectadas, promovendo um modelo mais eficiente e seguro. Bom, vamos aprofundar então um pouquinho mais nesses conceitos e entender como aplicar, como a normalização é aplicada na prática. Então, para entender por que a normalização é tão importante, a gente precisa antes conhecer alguns conceitos básicos. O primeiro é esse conceito que a gente já vem falando aí nos slides anteriores, que é a redundância. Tá? Então, redundância é quando a mesma informação é armazenada várias vezes de maneira desnecessária. E isso acaba gerando desperdício de espaço e problemas de atualização, como a gente já discutiu também. Outro conceito importante é a inconsistência, que surge quando dados conflitantes aparecem em registros diferentes, comprometendo a confiabilidade das informações. Então, a gente vai ter dados conflitantes no nosso banco de dados e a gente não vai saber em qual dado que a gente vai confiar, em qual dado está correto e qual está incorreto. Então, isso já é uma inconsistência. Já a integridade dos dados é a capacidade de manter a precisão e a consistência das informações armazenadas. Então, a normalização ela atua justamente para garantir que os dados permaneçam íntegros, organizados e livres de redundância. As formas normais elas são padrões que definem como um banco de dados deve ser estruturado para garantir a organização e a integridade. Cada forma normal representa um nível de refinamento na estrutura dos dados, garantindo que problemas como redundância e inconsistência sejam minimizados. A gente vai abordar as 4 primeiras formas normais que existem, tá? Que é a primeira forma normal, conhecida como 1NF, a segunda forma normal, a terceira e a quarta forma normal. Então, cada uma delas tem características específicas e objetivos claros que servem para a gente aprimorar a estrutura dos dados. A primeira forma normal, ela tem como objetivo garantir que cada campo da tabela armazene um valor único e indivisível, chamado de valor atômico. Isso significa que não podemos ter várias informações agrupadas em uma mesma cédula, ou seja, valores multivalorados. Um valor atômico é aquele que não pode ser decomposto, como por exemplo, um CPF ou um número de telefone isolado. Por outro lado, um valor multivalorado ocorre quando a gente armazena mais de uma informação no mesmo campo, como uma lista de telefones separadas por vírgula, por exemplo. Aplicar a primeira forma normal é essencial para manter os dados organizados e fáceis de manipular, evitando aí confusões e erros durante as consultas e as atualizações. Bom, vamos ver então um exemplo prático aqui para entender um pouquinho melhor como que a gente consegue aplicar a primeira forma normal. Então, perceba que o campo telefones, ele contém mais de um número, o que caracteriza um valor multivalorado. Isso acaba violando a primeira forma normal, porque a coluna não está armazenando um único valor, ou seja, ele não é atômico. Então, nesse caso, a gente aplica a primeira forma normal. O resultado é ilustrado nessa tabela da direita. Agora, a gente passou a ter valores atômicos, ou seja, cada telefone ele está em um registro separado. Dessa forma, a gente elimina a redundância e a gente consegue garantir a clareza e a eficiência na manipulação dos dados. A segunda forma normal, ela tem como objetivo eliminar as dependências parciais.
que basicamente ocorrem quando um atributo não-chave depende apenas de parte da chave primária em tabelas compostas. Isso significa que cada atributo não-chave ele deve depender da chave primária completa, garantindo que as informações estejam sempre corretamente relacionadas. Quando a gente não aplica a segunda forma normal, a gente acaba aí com dados redundantes que podem ser alterados de forma inconsistente. Então, vamos ver novamente um exemplo prático para compreender como aplicar essa forma normal. Bom, aqui nessa primeira tabela, a gente tem uma dependência parcial. O campo nome cliente, ele depende apenas de ID cliente e não da chave composta completa, que seria o ID pedido e o ID cliente. Isso acaba gerando redundância e risco de inconsistência. Se a gente separar as tabelas, a gente já consegue eliminar a dependência parcial e a gente garante que cada campo dependa integralmente da chave primária. A terceira forma normal, ela tem como objetivo eliminar as dependências transitivas, ou seja, garantir que nenhum atributo não-chave dependa de outro atributo não-chave. Isso evita que informações indiretas elas estejam ligadas umas às outras, mantendo a estrutura da tabela sempre muito clara e direta. Então, também vamos ver um exemplo prático para entender como aplicar essa forma normal. Bom, então vamos analisar essa tabela. O problema aqui é a dependência transitiva. O campo gerente DEP, que seria gerente departamento, depende de departamento. E departamento depende de ID funcionário. Isso significa que o gerente está indiretamente vinculado ao funcionário por meio do departamento. Isso acaba violando a terceira forma normal, porque o atributo não-chave, o gerente DEP, ele depende de outro atributo não-chave, que é o departamento, criando uma dependência indireta. Para resolver esse problema, a gente precisa separar as informações em duas tabelas. Dessa forma, cada entidade fica bem definida e as relações ficam mais claras. Então, a gente vai criar uma tabela específica para os departamentos, onde cada departamento vai ter o seu gerente associado, e outra tabela para os funcionários, vinculando-os aos departamentos por meio de uma chave estrangeira. Agora, cada entidade ela vai estar devidamente separada. A tabela funcionários não possui mais informação de gerente diretamente, mas sim uma referência ao departamento. E a tabela de departamentos contém os dados específicos sobre cada setor e o seu gerente. Com isso, a gente consegue eliminar a dependência transitiva e garantir que as informações estejam organizadas de forma clara e eficiente. Então, isso facilita tanto a atualização dos registros quanto a consulta dos dados, então mantendo aí uma estrutura mais robusta e de fácil manutenção para o nosso banco de dados. A quarta forma normal, ela busca eliminar um problema conhecido como dependência multivalorada. Isso acontece quando um mesmo registro possui múltiplos valores independentes em relação à chave primária. Em outras palavras, a quarta forma normal, ela garante que ela garante que cada informação esteja diretamente ligada à chave primária, evitando então que os dados independentes estejam agrupados na mesma tabela. Isso acaba evitando, inconsistências e garantindo que as relações sejam representadas de forma clara e objetiva. Bom, para entender um pouquinho melhor, vamos ver um exemplo prático para compreender a aplicação da quarta forma normal. O problema aqui é que a gente tem uma dependência multivalorada. Então, as disciplinas e as especialidades, elas são informações independentes, mas elas estão na mesma tabela. E isso acaba criando uma redundância e dificultando a atualização dos dados. Para resolver o problema, a gente precisa separar as informações em duas tabelas, garantindo que as especialidades e as disciplinas sejam registradas de forma independente. Então vamos ver como ficaria após a normalização. Agora, cada tabela ela contém informações independentes e ligadas diretamente à chave primária. Dessa forma, a gente consegue eliminar as dependências multivaloradas e a gente consegue garantir uma estrutura mais clara e organizada. Com essa abordagem, qualquer atualização ou inserção de novas disciplinas ou especialidades
pode ser feita sem impactar diretamente os demais registros, garantindo maior flexibilidade e eficiência. Para garantir que a normalização realmente traga benefícios ao banco de dados, é importante seguir algumas boas práticas. Primeiro, planeje a estrutura do banco de dados antes de criar as tabelas. Isso ajuda a evitar retrabalho e garante que as relações entre as entidades estejam claras desde o início. Além disso, utilize chaves primárias e estrangeiras de maneira adequada, garantindo que as conexões entre as tabelas sejam bem estabelecidas e mantenham a integridade dos dados. Outro ponto fundamental é evitar a normalização excessiva. Em alguns casos, um nível muito alto de normalização ele pode acabar prejudicando o desempenho das consultas. Então, você precisa avaliar o contexto antes de normalizar, né, o máximo. Por fim, revise sempre periodicamente a estrutura do banco de dados para identificar possíveis ajustes e melhorias. Com o tempo, os requisitos do sistema podem mudar e pequenas modificações podem otimizar o desempenho. Aplicando essas práticas, você garante que o banco de dados seja eficiente, esteja sempre organizado e seja mais fácil de manter. Embora a normalização ela seja essencial para garantir a integridade e a organização dos dados, ela também pode impactar negativamente o desempenho em certos contextos. Quando as tabelas elas estão muito fragmentadas devido à normalização, as consultas elas podem exigir muitas funções ou muito joins para combinar as informações. Isso pode tornar as operações mais lentas, especialmente em bancos de dados com grandes volumes de dados e acessos frequentes. Em cenários onde o desempenho é mais importante do que a consistência absoluta, como em sistemas de relatório em tempo real, por exemplo, a desnormalização pode ser uma alternativa. Isso significa manter algumas redundâncias intencionais para agilizar as consultas. Então, o segredo aqui está em encontrar um equilíbrio. Você precisa avaliar o contexto de uso do banco e os requisitos de desempenho vão ajudar a definir o melhor nível de normalização. Dessa forma, a gente consegue garantir que o sistema atenda, né, tanto a integridade quanto a eficiência. Bom, então agora a gente vai recapitular brevemente, aí, bem rapidamente, o que a gente aprendeu sobre normalização e refletir sobre como esse conhecimento ele pode ser aplicado na prática. Então a normalização ela é uma técnica muito essencial para garantir a integridade e a eficiência dos dados, mas a aplicação ela vai além dos conceitos teóricos. Então, no mercado de trabalho, ela é amplamente utilizada em sistemas de gestão empresariais, por exemplo, onde a gente precisa que os dados financeiros estejam sempre organizados e consistentes. Outro exemplo são as aplicações web que têm grandes volumes de dados. Então, normalmente essas aplicações, elas precisam de organização para que a gente consiga garantir consultas rápidas e precisas. E também, no processo de modelagem de bancos de dados para sistemas de informação, aplicar as formas normais ela é fundamental para garantir estruturas mais robustas e fáceis de manter. Então, sempre que a gente inicia um novo projeto em banco de dados, é importante planejar a normalização desde o início para garantir eficiência e qualidade na gestão da informação. Bom, encerramos aqui a nossa aula sobre normalização. Espero que tenha ficado claro como aplicar as formas normais para garantir a organização e a integridade dos bancos de dados. E a normalização aí, ela é uma técnica fundamental que traz grandes benefícios no gerenciamento de informações e no desempenho do sistema. Então, continue explorando e pratiquem, pessoal. A gente fica por aqui hoje e até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem trabalha com banco de dados, que é o uso da linguagem SQL para organização e gestão de informações. Imaginem lidar com dados de estoque e vendas de uma loja de forma desorganizada. Esses dados estão espalhados em várias planilhas. Seria difícil, não é?
Então a gente vai descobrir nessa aula de hoje como o SQL ajuda a centralizar e estruturar esses dados de maneira prática e eficiente, garantindo relatórios rápidos e insights precisos. Os principais comandos SQL, eles são ferramentas essenciais para quem trabalha com banco de dados. Eles possibilitam criar, modificar, excluir e até mesmo manipular os dados de maneira prática e eficiente. Então, novamente, imagine lidar com grandes volumes de dados dispersos e desorganizados. Isso pode acabar dificultando a geração de relatórios, dificultando o acesso às informações importantes. Então, quando a gente usa SQL, a gente pode centralizar e gerenciar os dados de forma mais clara, garantindo que a tomada de decisão seja mais ágil e assertiva. Ao longo deste vídeo, a gente vai explorar os comandos mais utilizados e aprender como aplicá-los na prática para manipular tabelas e registros. A SQL, ou Linguagem de Consulta Estruturada, é a linguagem padrão para interação com bancos de dados relacionais. Ela surgiu nos anos de 1970 e rapidamente se tornou a base para a manipulação de dados em tabelas relacionadas. A principal vantagem da SQL é permitir a criação de estruturas de dados, também a possibilidade de fazer o gerenciamento eficiente de informações e a realização de consultas complexas de maneira prática e padronizada. Então, hoje em dia, praticamente todos os sistemas de gestão utilizam SQL para realizar operações como inserção, atualização, exclusão e até busca de dados. Por isso, dominar essa linguagem é fundamental para quem pretende trabalhar com bancos de dados relacionais. Agora que já entendemos o que é SQL e a sua importância para os bancos de dados relacionais, vamos refletir um pouquinho sobre as diversas possibilidades que ela nos oferece. Uma das principais aplicações da linguagem SQL é a criação de estruturas de tabelas. Podemos definir o nome da tabela, as colunas que ela terá e até mesmo os tipos de dados para cada uma. Isso permite que a gente consiga organizar as informações de forma clara e eficiente. Outra possibilidade é manipular os registros de maneira prática. A gente consegue adicionar novos registros, modificar dados existentes e até mesmo excluir os registros que não são mais necessários. Isso garante que o banco de dados esteja sempre atualizado e organizado. Além disso, a SQL também permite realizar atualizações seguras e rápidas, garantindo que nenhuma informação seja perdida ou alterada indevidamente. Ao utilizar comandos adequados, a gente consegue manter a consistência e a integridade dos dados, mesmo quando a gente tem grandes volumes de informações. Então, a gente vai seguir explorando como que a gente consegue utilizar esses recursos na prática. Durante essa aula, a gente vai focar um pouquinho em entender como a linguagem SQL nos ajuda a criar e gerenciar bancos de dados de forma prática e eficiente. Então, nosso objetivo aqui é compreender os principais comandos DDL que são usados para criar, modificar e excluir tabelas, garantindo que a estrutura dos dados esteja sempre bem organizada. Além disso, a gente vai aprender a realizar consultas eficientes com o comando select, extraindo informações de forma clara e objetiva. E também vamos ver como manipular os registros nas tabelas utilizando comandos como insert, update e delete, que basicamente nos permitem adicionar, atualizar e remover dados conforme necessário. Com essas habilidades, você vai estar preparado para aplicar SQL na organização e na análise de dados, tanto no contexto acadêmico quanto no mercado de trabalho. Os comandos DDL, ou os comandos de definição de dados, são essenciais para definir e gerenciar as estruturas dos bancos de dados. Basicamente, eles nos permitem criar novas tabelas com o comando create, modificar estruturas existentes com o comando alter e até excluir objetos desnecessários utilizando o comando drop. Esses comandos eles garantem que o banco de dados esteja sempre bem estruturado e adaptado às necessidades da aplicação, proporcionando sempre flexibilidade e manutenção contínua. O comando create ele é o ponto de partida para que a gente consiga criar tabelas e objetos definindo atributos
e restrições. Por exemplo, create table, clientes, ID cliente, int primary key. Então, com esse código que a gente está vendo no slide, a gente está criando uma tabela chamada clientes com 4 colunas e garantindo que a coluna ID cliente seja única e não única. Então, como que a gente está garantindo isso? Porque a gente está definindo um primary key para o ID cliente. Então, a gente está falando que esse atributo vai ser nossa chave primária, então a gente está falando que ela vai ser única e o not null significa que ela não pode ser nula. Então, basicamente, criar essas tabelas aí corretamente com o create table é essencial para que a gente consiga manter a organização e a integridade dos dados, né, no nosso banco. Já o comando alter, ele permite que a gente consiga modificar as estruturas de tabela já existentes, ajustando a estrutura sem precisar recriar, né, aquela tabela do zero. Então a gente pode, por exemplo, adicionar, modificar ou até mesmo remover colunas, como no exemplo, né? Então, outro exemplo é o uso do comando drop, que a gente tem aqui mais abaixo, né, nesse exemplo. Ele serve para excluir uma tabela ou um objeto, mas ele deve ser utilizado com cuidado, porque a exclusão é reversível. Então, se eu aplicar, por exemplo, um drop table cliente, eu estou excluindo essa tabela, né, para sempre, então não consigo recuperar. Manter a estrutura do banco de dados atualizada é essencial para garantir que ele atenda às necessidades da aplicação. Os comandos alter e drop, eles nos proporcionam flexibilidade e manutenção contínua, permitindo ajustes na estrutura sem precisar recriar tudo do zero. Por exemplo, ao perceber que uma tabela ela contém dados desnecessários ou que uma coluna precisa ser ajustada, a gente pode simplesmente utilizar o comando alter para modificar ou remover colunas e o drop para excluir tabelas inteiras, como a gente viu no exemplo do slide anterior. Entretanto, é importante, né, como eu falei anteriormente, usar sempre esses comandos com bastante cautela, especialmente o drop, que ele remove permanentemente a tabela e todos os seus dados que antes estavam armazenados ali. Então, antes de fazer alterações significativas, sempre recomenda-se, né, realizar backups e testar os comandos em um ambiente seguro. Então, assim a gente consegue garantir a integridade dos dados e também a continuidade, né, das operações no sistema. Os comandos DML, eles são fundamentais para manipular os dados que estão armazenados em tabelas de forma prática e eficiente. Com ele, a gente consegue, por exemplo, adicionar novos registros utilizando o comando insert, atualizar informações já existentes com o comando update e até mesmo remover registros que não são mais necessários por meio do comando delete. Então, esses comandos, eles garantem que o banco de dados esteja sempre atualizado e organizado, permitindo, né, uma gestão ágil e precisa das informações que estão sendo armazenadas no nosso banco de dados. O comando insert, ele é fundamental para adicionar novos registros ao nosso banco de dados, garantindo que as informações sejam inseridas de forma rápida e precisa. Nesse exemplo do slide, a gente está utilizando o comando para cadastrar um novo cliente chamado João Silva, com o número de telefone 999-9999. Então, perceba como a sintaxe do comando insert é clara e direta. Então, é muito simples para que a gente consiga, né, incluir novos registros, novos dados no nosso banco de dados de maneira eficiente. O comando update ele é utilizado para modificar registros que já existem no banco de dados. No exemplo que a gente está vendo aqui no slide, a gente está atualizando o número de telefone do cliente João Silva para 888-8888. É importante utilizar a cláusula where para garantir que a alteração ela seja feita apenas no registro correto, evitando, né, modificar todos os dados daquela tabela ali. Então, com o where, a gente consegue definir que a gente quer mudar exatamente o cliente onde tem o nome igual a João Silva. O comando delete ele é usado para remover registros específicos de uma tabela. Nesse exemplo aqui, a gente está excluindo o registro do cliente João Silva da tabela clientes.
Assim como no comando update, é fundamental utilizar a cláusula where, para que a gente consiga garantir que apenas o registro desejado seja excluído. Então a gente consegue, através do where, evitar, né, apagar todos os dados da tabela por engano. O comando select ele é um dos mais utilizados aí no SQL, porque ele permite consultar dados armazenados nas tabelas de maneira eficiente. Então ele pode ser usado para obter registros específicos, por exemplo, ou então para listar todos os dados de uma tabela, além de nos permitir aplicar filtros e ordenar os resultados. Por exemplo, o código do slide aqui, ele está retornando apenas os clientes que possuem telefone cadastrado. O select ele é fundamental para que a gente consiga extrair informações de forma clara e organizada, permitindo criar relatórios e visualizar os dados rapidamente. Para obter resultados mais específicos, a gente pode utilizar cláusulas SQL junto com o select. Algumas das principais cláusulas são o where, que a gente já estava vendo nos slides passados, que a ideia é filtrar registros com base em condições específicas, o order by, que ordena os resultados de forma crescente, com ASCII, ou decrescente, com DESC, o group by, que agrupa os registros com base em valores comuns, então é muito útil para cálculos agregados, e o having, que aplica filtros em grupos após a agregação. Então, com essas cláusulas aqui, a gente consegue personalizar as nossas consultas e obter exatamente as informações que a gente deseja. Nesse exemplo, a gente está utilizando o comando select para buscar os campos nome e telefone da tabela clientes. Em seguida, a gente aplica a cláusula order by, nome, ASCII, para ordenar os resultados em ordem alfabética crescente. Então, o termo ASCII significa ascending, que significa crescente em português, e é o padrão do SQL, mas ele pode ser omitido. Dessa forma, a gente tem uma listagem organizada dos clientes, facilitando a visualização e busca por nomes específicos. Neste outro exemplo, a gente está usando a função agregada count, para contar o número total de registros na tabela clientes. Então, o resultado ele é exibido em uma coluna nova chamada total clientes, graças ao uso da expressão as, que a gente está vendo aí no slide, que serve para renomear o resultado. Então, esse tipo de consulta ele é muito útil para obter rapidamente a quantidade de registros de uma tabela, proporcionando um panorama geral, né, dos volumes de dados que estão armazenados. Já aqui nesse exemplo, a gente está aplicando a cláusula group by para agrupar os registros da tabela clientes de acordo com a cidade. Então, a função count, ela calcula quantos clientes estão cadastrados em cada cidade e o resultado é exibido na coluna total clients, né, total clientes. Esse tipo de consulta ele é extremamente útil para identificar padrões de distribuição geográfica, para nos permitir, né, ter insights sobre regiões com maior ou menor número de cliente, por exemplo. Então, a gente poderia aplicar essas consultas em diversos contextos. Para finalizar, então, vamos relembrar brevemente o que a gente aprendeu hoje. A gente viu como a linguagem SQL ela é fundamental para criar, manipular e consultar dados de maneira eficiente em bancos de dados. Exploramos também os conceitos DDL, que servem para criar e manter a estrutura das tabelas, os comandos DML para inserir, atualizar e excluir registros, e também aprendemos a realizar consultas precisas, né, utilizando o comando select e as cláusulas associadas. Bom, mas em que contexto tudo isso pode ser aplicado? A linguagem SQL ela é essencial sempre que a gente precisa gerenciar grandes volumes de informações de forma estruturada e acessível. Por exemplo, ao desenvolver um sistema de gestão para uma loja, é fundamental criar tabelas que organizem produtos, clientes e vendas, garantindo que sempre que a gente precisar consultar algo, a gente consiga fazer isso de uma forma bem rápida. Então, o uso do SQL ele permite que a gente consiga transformar os dados dispersos, né, em informações úteis e bem organizadas, oferecendo aí um suporte essencial para a tomada de decisão estratégica e para o desenvolvimento de sistemas
robustos e confiáveis. Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido produtiva e que os conceitos abordados sobre SQL tenham ficado claros. Agora, você está mais preparado para criar, manipular e consultar dados de forma eficiente, construindo aí sistemas mais robustos e organizados. Então, continuem praticando e explorando os novos desafios. Até a próxima!